Nós estamos na Expo Inter 2017, este ano, para mim, fazendo jus à grande fama, à reputação que essa feira tem, de uma das principais da América do Sul. E aqui um representante da pecuária do Rio Grande do Sul, que é a Agape. O Caju está aqui conosco, mas não só Rio Grande do Sul, mais recentemente também, você está no Mato Grosso, né? Há 30 anos. Sim, recentemente, 30 anos, é boa. É que o Jorge está falando porque a nossa empresa ela é centenária na criação de gado desses que eles estão falando, dissertando sobre a qualidade. Que bom que não é tão perto do meio-dia esse nosso fórum, porque senão a gente não ia conseguir mais falar. Nós ia ter que ir para um restaurante de uma vez, porque eu queria agradecer a minha participação, o convite, tá? Que eu acho que o fórum, esse primeiro, vai ter vários, porque vocês já viram aqui, eu estou encantado com o que eu estou recebendo de informação, de uma maneira descontraída, sem palestra, as pessoas falando rápido aqui, alguns menos rápido, né? E eu fico pensando assim, o que nós precisamos no Brasil é ter um Rogério Betti, por exemplo, desculpe, mas vamos falar, em vez do Tony Ramos. Vocês estão entendendo? Se o Rogério tiver a felicidade de indústrias como a Valer, de contratar ele para fazer esse tipo de divulgação, nós estamos do outro lado. O nosso problema é que a imagem do... Nós estamos falando de carne, mas a imagem do pecuarista hoje ela está totalmente denegrida. Nós temos modelos aí andando de avião, olhando, tipo, mas eles estão destruindo a Amazônia. Gente, isso não pode acontecer. Vejam o que falou. Os meus funcionários estão dispostos a gastar mais por comprar carne boa. E é verdade. Os nossos funcionários, os famosos peões da estância, vocês acham que eles comem carne ruim? Mas de jeito nenhum. Mas por quê? Mas eles sabem de onde vem. E eu vou agora desafiar todos aqui. O nosso problema brasileiro é nós buscarmos a originação da carne. Nós não podemos, hoje, conviver com carne clandestina, carne que chega aos pontos de venda sem fiscalização. Isso é muito grave, e isso graça no Brasil. Mas o que está acontecendo no Brasil também? Vocês não têm... Você sabe que a raça que mais vende sêmen no país é a raça Angus, mais do que Nelore, que hoje o rebanho Nelore é 90% da nossa população bovina, e vende mais Angus. O que está acontecendo? Está abrindo um leque de produção de F1, vacas Nelore com Angus, e essas vacas serão as matrizes da grande produção de qualidade da carne brasileira, de exportação ou de consumo interno. Eu digo assim, ó, as informações elas são rápidas, elas estão contribuindo, as redes sociais. E o que está acontecendo? Isso, cada vez mais rápido, nós vamos atrás da carne de qualidade. E vai ter carne de qualidade. Mas eu acho assim, ó, carne é saúde, e a saúde passa pela originação, e nós todos aqui envolvidos na cadeia, e bacana, porque a discussão da cadeia é uma coisa meio nova. Isso não é de muito tempo atrás. E olha só, aqui está cheio de gente que passou aqui, parou para escutar, porque isso aqui é uma coisa diferente na Expo Inter. Não, agora nós estamos conversando aqui de uma maneira bem descontraída e as pessoas se entendendo que nós juntos chegaremos lá. Não é o Afif Domingos, mas juntos chegaremos lá. Com a cadeia, trabalhando tudo, parte sanitária, parte de comércio. Está faltando aqui a indústria frigorífica, né? Era bom estar aqui, não apareceu. Então, eu estou à disposição aí. Obrigado. Bom, Rogério, você tem o mesmo tempo do Tony Ramos, que teve na televisão, para dar a receita de produção da carne de qualidade. Eu só queria fazer um parênteses antes, em relação à receita da carne de qualidade. Uma coisa que eu tenho mirado bastante é a questão do vinho. O vinho, acho que tem uma lição boa para a gente aprender com o vinho, que há pouco tempo atrás, há 20 anos atrás, a gente nem tomava vinho, mas tomava um vinho de péssima qualidade, e rapidamente a gente evoluiu. E o vinho tem tanto o vinho commodity, mas tem aquele vinho especial daquele produtor, daquela fazenda, e é tão gostoso você descobrir um vinho legal e tudo mais. E é o que a gente procura fazer lá no açougue, né? Trazer a carne da fazenda tal. A carne tem terroir. Acho que essa palavra, terroir, a gente pode usá-la, né? Roubá-la para o segmento da carne, porque o Angus, o meio sangue, e o Hereford aqui do sul, ele é diferente lá do Mato Grosso, que já está lá. Eu já trago carne de alta floresta, né? Campo Grande ali, a região, Camapuã. Eu vou comprar o gado lá.
É interessante que o consumidor ele quer saber, putz, mas de onde que é? Aí eu falo o nome do produtor, não sei o quê, o cara fica, né, comprando a ideia, agregando o valor a um produto de qualidade. Então, eu acho que a gente poderia aprender um pouco com que o vinho já fez o caminho e seguir esse caminho. Agora, uma carne de qualidade não está relacionada somente a uma raça A ou uma raça B, né? Não está relacionada somente se ele come pasto ou se ele é confinado, né? São características diferentes e é onde a gente quer mostrar para o cliente que ele possa degustar, ele possa experimentar carnes diferentes. Então, a gente tem lá no açougue meio sangue Angus do Mato Grosso, tem Angus do Sul, tem Brahma, Wagyu, Hereford. Então, a nossa ideia é sempre trazer esse tipo de produto e mostrar para o cliente que, mesmo no Nelore, é possível ser de altíssima qualidade, né? E o importante também é não só ter uma carne de qualidade, mas como preparar, né, na ponta ali, na hora da churrasqueira, preparar a carne direito, porque dá um trabalho desgraçado para produzir um gado de qualidade, né? Custa caro botar gordura no animal, né? Aí chega lá na hora da churrasqueira, o cara me queima a carne, eu chego a chorar, é verdade, dói o coração, é verdade. Então, e é engraçado que as pessoas estão dispostas, estão querendo aprender. Lá no açougue a gente faz cursos, né? O curso é 100% lotado, sempre. Então, acho que o churrasco de qualidade, obviamente, passa, sem dúvida nenhuma, por uma carne de qualidade, independente de qual raça, porque com carne ruim não se faz churrasco bom. Agora, é possível fazer um churrasco ruim com carne boa, né? E aí você preparar de maneira correta, olhar o fogo, prestar atenção na questão do fogo, temperatura, a forma de temperar. Mas mais importante que eu falo sempre que no churrasco pode até ter uma carne dura, só não pode ter gente chata, né? O churrasco é um ingrediente obrigatório, porque imagina a carne maravilhosa, cerveja gelada e um monte de gente chata do lado, não faz o menor sentido, né? Eu queria dar um palpite aqui nesse resgate, sair um pouco da sensação de consumir uma carne maravilhosa que está sendo muito bem passado ao nosso telespectador e falar o seguinte: se vocês continuarem falando, vai acontecer um desbalanceio. Vai ter muita gente querendo consumir e pouca produção. O que acontece no Brasil? Está faltando, na pecuária, eu acho que não sei se todo mundo concorda, maior produtividade. Produtividade seria o seguinte: o hectare para produzir pecuária é muito caro. E nós temos que ter mais quilos por hectare na fazenda. E isso é uma equação que precisa de diversas atitudes, no sentido de aquisição de tecnologia, mudança de cabeça, pessoal, pensar também na sucessão do negócio. Olha, tem tanta ferramenta aí disponível, mas hoje o que nós estamos atrasados, não sei se o Alcides concorda comigo, nós ainda temos uma pecuária que precisa melhorar muito nesse aspecto. Eu gostaria de complementar ambos. Quando você fala de uma maior produtividade por hectare, isso, claro, que isso é fundamental, é necessário, e o caminho para isso é esse. Ontem nós estivemos aqui, entre as inúmeras reuniões excepcionais aqui da Expo Inter, nós estávamos com o Alexandre Zadra, o presidente da BCZ, Arnaldinho, estava junto, participando da reunião aqui, da Expo Inter, e ele disse alto e bom som, ele falou: a melhor matriz que eu já encontrei na minha vida é uma meio-sangue Hereford. Presidente da BCZ, não sei o que estou falando. Então, olha como é que é bacana essas quebras de paradigma. Entretanto, é interessante a gente amarrar uma coisa a outra. Quando você propõe uma melhoria de produtividade, você vai ter melhores matrizes, você vai ter melhores manejos, você vai ter melhores protocolos de sanidade que vão favorecer a segurança e a sanidade, e você começa a produzir mais. A gente não pode esquecer o seguinte: temos bons cálculos de excelentes analistas brasileiros, Maurício Palma Nogueira, Lígia Pimentel, dizendo que nós tivemos, no ano passado, algo em torno de 40 milhões de fêmeas em idade reprodutivas sem reproduzir. Veja bem, nós temos uma recuperação do valor de arroba hoje justamente por um princípio perverso, que não é o da boa demanda, é da falta de oferta. Então, você imagine se essas 40 milhões de vacas nós conseguíssemos, da noite para o dia, a gente fala assim: vamos botá-las em reprodução. Mas eu gostaria muito de lembrar a todos que
os 80% de consumo do mercado interno não vivem de churrasco. Então, a gente precisa levar a todos os rincões de consumo brasileiro a possibilidade e a educação de como comer, de como proceder aos infinitos cortes possíveis, às infinitas maneiras de transformar todas as refeições de carne em momentos inesquecíveis. Bom, a indústria veterinária, no papel dela, não é ensinar o churrasco, como é o caso do Rogério, né? Mas ela tem a receita para fazer a carne de qualidade. O que a indústria tem a dizer sobre essa receita da carne de qualidade, protocolos sanitários? Então, mais do que vender produtos, a indústria veterinária está tendo que entregar soluções diferenciadas para as fazendas. E, nesse ponto, nós temos que investir muito em capacitação, de novo, em treinamento da mão de obra das fazendas. Nós temos que entregar, como o Tiago falou aqui, calendários sanitários que garantam a qualidade desse produto. Não começa lá no boi na hora que está terminando, começa lá no nascimento. Então, nós temos que fazer um calendário de vacinação muito bem feito, temos que controlar os parasitas, fazer protocolos de tratamento que se adequem às questões de resíduo, por exemplo. Esse é o grande papel da indústria. E o investimento na mão de obra, dos colaboradores, dos peões das fazendas. Isso aí é extremamente importante, porque não adianta eu entregar o produto de altíssima qualidade e ele não ser utilizado da maneira correta, na hora correta. Então, eu tenho que investir, a indústria investe cada vez mais nessa capacitação, porque ela é fundamental e é ela que vai fazer a gente entregar a carne com a melhor qualidade possível. Deixa eu voltar para o Alcides Torres. Como é que você vê hoje perspectivas para a nossa pecuária, para o produtor, para essa carne de qualidade, essa relação melhor com o consumidor? Um exemplo, acho que vocês não sabem disso, mas tem um pessoal aí que já está produzindo boi, fazendo seleção para boi, de conversão alimentar, de 2 quilos de matéria seca para 1 quilo de carne. É claro que isso não é generalizado. Isso vai ser uma revolução que a gente nem imagina, e talvez assim, a gente não precisa de tanta área a mais. São as coisas assim medonhas, que não é só a tecnologia de ciência, de moléculas, essas coisas todas. Tá? Agora, falando do ciclo, antes que você corte a minha palavra aí. Bom, vamos falar em 3 anos, 5 anos de perspectivas? Nós vamos navegar agora, nos próximos 3 anos, gente, num ciclo de baixa de preço. Não adianta negar os fatos. Tá? Então, a expectativa... nós temos um ciclo de preços pecuários, a gente veio de um ciclo de alta. O primeiro, altas, a gente considera sem inflação. O primeiro ano de queda de preço foi o ano passado. Nós estamos vivendo um segundo ano que foi intensificado em função desses fatos todos que nós temos conhecimento. E o abate de fêmea aumentou em 2017, no primeiro trimestre. Então, alguém pode falar, é besteira você falar isso, porque no primeiro trimestre a gente tem a influência do descarte de vaca de estação de monta vazia que vai para o abate. Pode ser, tá? Mas nós não acreditamos nisso, então a gente acredita que agora começa o aumento de abate de vacas, porque o preço dos animais de reposição caíram bastante e não devem se recuperar. Tá? Então, vamos dizer assim, a perspectiva para os próximos 3 anos, que a gente tem ainda um ano de 2018, pensando só em cotação, tá? Em queda de preço em 2018, 2019, e para um planejamento estratégico, 2020 vai ser o ano da retomada dos preços da arroba do boi gordo. Tá? Nós estamos retomando agora os preços nessa época. Não, nós estamos retomando o preço agora em função da sazonalidade de capim. Agora é entre safra, e a entre safra você não pode ignorar. Tá? Então, agora, o que tinha que cair, eu acho que já caiu, se não tiver nenhuma outra denúncia escandalosa. Então, agora os preços devem subir até outubro, novembro, e depois cai de novo com a safra que, a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, vai depender. Tá? É claro que os preços não voltam muito, porque você tem ainda uma pressão de outros fatores. Está ajudando muito, caíram os custos de produção. Caiu o preço do farelo, do milho, do sorgo, etc. Isso também foi um incentivo. Né? Por que o preço subiu muito rapidamente agora? Porque praticamente caiu o primeiro ciclo de confinamento em função dessa bronca toda. O pior desastre dessa bronca toda foi uma quebra de confiança. Então, isso que deixou todo mundo apavorado. Tá? Mas agora parece que essa confiança já foi recuperada. Foram 6 meses de dureza
e nós estamos agora caminhando para um cenário normal, com base nos fundamentos do mercado. Tá? Mercado doméstico. Tá? O mercado interno é o nosso principal consumo, como foi dito aí, 80%, 90%, e a gente precisa da exportação como canal de exportação. Precisamos da exportação de carne e precisamos da exportação de bovinos vivos, que é muito interessante. O Rio Grande do Sul tem se destacado, São Paulo, que estava fora desse mercado, está atuando bem. A Turquia é o protagonista agora dessas importações, antigamente era a Venezuela. O nível de bovino exportado, a gente deve chegar a 170 mil cabeças, não é muito, a gente chegou a exportar 600 mil cabeças. É um mercado de nicho, tá? E que a gente tem que aproveitar. Hoje o Brasil é um dos grandes exportadores de gado em pé através dos oceanos. Tá? E sobre o ponto de vista de estrutura, em função dessas crises todas, a gente fala assim, o preço vai subir em outubro, novembro. Tá? Se todo mundo confinar boi hoje, aí talvez o preço caia em outubro, novembro. Isso que é legal no mercado. Esse dinamismo, o segredo é ficar constantemente informado. Vamos dizer assim, então, para os próximos 3 anos, eu seria conservador com relação a preço, e eu tenho que aplicar, então, em mais tecnologia, produzir mais por hectare, para fazer frente a esse cenário pouco favorável. Aí alguém pode falar assim, pô, mas R$140 já é bom. É bom. É bom. Tá? Mas então, quer dizer, se está bom, está bom. E quem vender acima das relações de mercado, melhor ainda. Tá? É isso aí, Zaidan. Legal. Bom, chegamos à parte final desse fórum. Eu vou passar a bola para todos. Vamos começar pelo Emílio Salani, que aqui representa o Sindan, que é o sindicato, Associação das Indústrias Veterinárias aqui no Brasil. Já agradecendo muito. Sua presença é muito importante aqui para nós. Bom, eu só queria pegar aí de tudo que eu aprendi com eles, em cima dos 3% gasto com sanidade. Nós temos que, nós, os laboratórios, com toda a cadeia, passar essa informação o melhor possível. É praticamente proibitivo, desnecessário, acessar um produto de má qualidade, de qualidade suspeita, para fazer um programa sanitário hoje que tem esse nível de impacto, esse percentual de impacto na produção da pecuária. Primeira coisa. A segunda coisa é, a cadeia está muito, muito atenta com o novo PINEFA, o PINEFA 17/26, que é o Plano Nacional de Erradicação de Febre Aftosa. Está muito envolvido. Então, é importante que todos eles possam discutir. Nós pegamos ontem, por exemplo, algumas associações importantíssimas de pecuária, de bovinocultura, dizendo o seguinte, só voltamos a discutir esse tema quando a gente souber de onde vem o dinheiro. Olha que coisa básica, porque é um programa que vai necessitar um investimento muito grande. E agradecer o Valê, agradecer os colegas, pedir desculpa alguma coisa, e espero que possa estar presente no segundo fórum aqui com vocês. Obrigado, Emílio. Caju, obrigado também pela sua participação importante aqui. Eu que agradeço. Na minha última manifestação, eu não posso deixar... não vou fazer comercial da GAP, não. Mas não é isso. Mas se eu posso usar o microfone... É uma empresa muito nova também, né? 100 anos. Se eu posso usar o microfone para mandar mensagens para muita gente, a questão cultural nossa do pecuarista, já que estamos falando de pecuária, a deficiência do associativismo. Então, eu acho que a gente precisa buscar isso. Quando eu venho num programa desse aqui, eu fico contente, eu vejo que as coisas estão evoluindo, mas eu sei que é pela questão agrária, pela questão assim o pessoal foi espalhado pelo Brasil todo. Então, é difícil se juntar para conversar. Existem as rivalidades, que a gente tem que... quebra de paradigmas. Tudo isso eu acho que é importante nós conseguirmos avançar se juntando para ser mais forte. Então, eu acho que é essa mensagem que eu queria deixar. E eu gostei muito do programa da Valé, porque está juntando a gente aí, tá bom? Então, o representante da Valé está aqui conosco. Guilherme, obrigado. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade de ter participado, parabenizar a todos aí, porque realmente o fórum foi muito interessante e eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. E como mensagem final da Valé, nós sempre, pensando nessa questão de maior exigência, nós vamos estar sempre investindo
em produtos de alta qualidade, em produtos diferenciados, atentos ao mercado, produtos modernos, produtos com baixo período de carência e pensar muito em prevenção. A Vale, ela pensa muito em prevenção. Nós temos que, cada vez mais, a receita antiga lá de que prevenir é melhor que remediar, ela continua e a Vale continua investindo nisso. Além de pensar sempre nos colaboradores das fazendas, investir em capacitação e em serviços diferenciados que agreguem a cadeia como um todo. Muito obrigado. Obrigado também ao Tiago, representando a MSD Saúde Animal. Eu que agradeço, foi uma enorme satisfação poder participar. Eu queria parabenizar a Vale pela belíssima iniciativa, em especial o Leonardo Belli, Miguel, todo o time que esteve aí encabeçando essa iniciativa, porque o mercado precisa de mais fóruns como esse. Nós precisamos sentar e debater e tentar não só falar entre nós, mas que isso chegue no grande público. E eu acho que a televisão faz esse papel com muita competência, que é falar dos benefícios de se comer uma boa carne, do potencial produtivo que nós temos nesse país e de quanto nós podemos melhorar se a gente somar força e se a gente fizer as coisas certas. A receita está muito estabelecida. Nós temos tudo para fazer essa produtividade aumentar. Porque hoje, infelizmente, em algumas regiões do Brasil, a gente acostumou com uma subprodutividade, seja em relação a manejo de pastagem, em relação à genética, principalmente em relação à sanidade. A gente acostumou a ver um animal performar com aquela carga parasitária de vermes, por exemplo, resistentes, e acha que aquilo é normal. Uma vez que você entra com um programa sanitário, por exemplo, e faz com que aquele animal esteja livre para expressar o seu potencial genético, nós vamos poder aumentar muito a produtividade do Brasil. E aí, quem sabe, além de retomar o mercado interno, a gente começar a ter alguém viajando pelo mundo para aumentar os países que consomem a carne do Brasil, porque nós temos o potencial de exportar muito mais do que 20%. E eu acho que o ano que vem vai ser um ano crucial. As eleições de 2018 talvez vão ser as mais importantes da nossa história, mais importantes que a de 89, então a gente tem que colocar uma pessoa certa para realmente viajar o mundo e colocar a carne do Brasil onde ela pode entrar, porque o mundo precisa de um produto tão bom como esse que a gente produz. E nós temos a competência, a paixão e sabemos fazer. Obrigado, Tiago. Rogério, aqui representando a Debet, marca Debet. Obrigado, parabéns à Vale, a iniciativa muito bacana, a toda a equipe. É uma honra, mais uma vez, compartilhar com vocês, aí, aprender bastante. Eu sou um eterno otimista. Acho que o Brasil tende a crescer bastante. Eu vejo na nova geração, né, filhos e netos de fazendeiros dispostos a melhorar, como que ele pode fazer, até porque a terra encareceu bastante, então ele está sentado em cima de um patrimônio, né, e que se ele não remunerar aquele patrimônio, ele vai acabar vendendo, vai acabar fazendo outras coisas. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente, carne de qualidade, a gente está há pouco tempo, acho que a gente ouve falar isso há 5 anos no Brasil, né? Então, imagina, nos próximos 10 anos, o que vai ser, não é? Eu acho que o produtor tem que continuar fazendo um bom trabalho, tem que buscar novas tecnologias, a gente tem que compartilhar essas informações. E eu acho que o momento é esse, o momento é muito oportuno. E eu acho que a população só tende a se beneficiar porque cada vez mais a carne brasileira vai ser melhor e acessível a mais pessoas. E é isso aí. É um prazer, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Alcides Torres, Scott Consultoria. A pecuária é uma das poucas atividades onde reina uma relativa liberdade. Isso vale ouro para mim. Por isso que a gente está nessa área. Existe liberdade. Até os governos não gostam muito dessa liberdade que a gente tem, né? E a gente tem liberdade de pensamento. Tá? A gente pode discordar, concordar, mas é uma das poucas atividades em que ela não é monocromática, tá? Ela é estéril. E o pecuarista ainda é um homem livre. Tá? Então, essa é uma característica que vale, né? Já que a gente está falando de valor. Do ponto de vista de bem-estar animal, que foi citado aqui rapidamente, o Brasil reúne as melhores condições do planeta para produzir bovinos num regime de bem-estar animal. A Temple Grandin, ela falou uma vez, se eu tivesse que ter nascido bovino, ou se os budistas falam que a gente vai ressuscitar ou reencarnar em várias formas, eu queria ser um bovino no Brasil. Primeiro, porque eu vou viver num pasto, num regime quente, com sol, e vou morrer antes de ficar velho e decrépito. Então, era muito interessante, eu até escrevi isso aí. Tá? Então, e nós temos peritos, inclusive a MSD tem um trabalho de bem-estar animal extraordinário, né? Tem o professor Matheus, assim por diante. Nós temos os desafios. Né? O Brasil ainda é uma terra que ainda tem bolsões de pobreza, né? Que resistem, nós temos um desafio enorme. Nós estamos já pensando em exportação, nós temos que pensar grande e pensar pequeno ao mesmo tempo.
E a alimentação rica em proteína é uma das saídas para a evolução brasileira. Tá? E eu cito aqui o experimento feito na Universidade Federal de Pernambuco, que ela mudou aquela dieta à base só de carboidrato, mandioca e farinhas, e pôs carne. Farinha de carne, farinha de sangue, não foi nem carne, porque foi o que os frigoríficos deram para a experiência. Essa população de crianças alimentadas com proteína animal cresceram mais, conseguiu entender matemática, entender um mapa, ou seja, melhorou a cognição mental. Essa é a revolução silenciosa que a gente faz aqui e é mérito para todo mundo que faz isso sem guerra, sem revolução, etc. Nós possuímos, eu não vou falar aqui de tecnologia de clima tropical, porque o mundo inteiro tem, mas nós temos a de clima temperado, mas nós temos a de clima tropical. Então, nós temos tecnologia, conhecimento, para ter essa pecuária que a gente tem hoje, e que a gente não pode esquecer que foi uma ideia plantada há 50 anos e que agora que nós estamos colhendo. Tá? E eu poderia estender isso aqui aí por vários e vários, aí o Zaidan vai morrer de sono, mas eu termino, quer dizer, a principal característica mesmo da pecuária brasileira é só a gente olhar aqui para a sala. Jovens na plateia. Quando você vai nos Estados Unidos ou na Europa, é só veterano, é cara da minha idade, de 50, 60, 70 anos. Está acabando a população. E aqui não. Aqui a gente tem ainda uma juventude que vai realmente fazer frente à demanda global, pelo menos por uma ou duas gerações. Então, essa é a força da pecuária brasileira. É isso aí. Obrigado, Alcides. Eduardo Fornari, representando a cadeia de restaurantes Vermelho Grill. Eu acho que a gente não deve terminar esse debate. A história do associativismo que o Caju disse, isso é fundamental. A gente tem que juntar todos os elos da cadeia, inclusive a gente, que é a ponta final, e discutir mais a pecuária. Porque eu acho que a gente tem, fazendo uma analogia aí, a faca e o queijo na mão para produzir disparada a melhor carne do país. Só falta a gente trabalhar um pouquinho melhor, que nós vamos chegar lá. Em nome do Canal do Boi, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, a quem está em casa assistindo a gravação desse primeiro fórum, Carne à Saúde. Agradecer a Valê também, Miguel, Patrícia. E eu gostaria de chamar aqui, para a gente finalizar, o organizador desse evento, Leonardo, que é gerente da linha Performance, da Valê. Eu queria agradecer a todos, a presença de todos vocês. Acho que hoje nós tomamos aí uma dose cavalar de mensagens positivas, de incentivo... Bovina, boa. Dose bovina de mensagens positivas. Eu acho que um grupo de feras aqui. E essa é uma primeira sementinha, né? Nós plantamos a semente, cabe a nós agora regar para ter uma árvore frondosa e cada vez mais crescendo e frondosa, né? Muito obrigado a todos por estarem aqui. Valeu. Obrigado, gente. Leonardo Belli, muito obrigado pela... Obrigado, Jorge.